Boa noite, irmãos e irmãs, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco e que nos capacite, Ele, através do seu Espírito, a honrá-lo em todo o nosso viver. Vivemos, sim, a humanidade, desde que nossos primeiros pais pecaram, no mundo de trevas, onde tem imperado o pecado, mas aqui, como Igreja do Senhor, fomos por Deus colocados, através de Cristo, para sermos sal e para sermos luz, testemunhando a tempo e fora de tempo da pessoa de Cristo. Esta é a nossa situação, e é isso que Deus requer de cada um de nós. Não existem circunstâncias, existem realidades, e devemos enfrentá-las sempre. Foi lido um texto aqui agora há pouco de Daniel, que nos mostra claramente, e tem tudo a ver com a mensagem que teremos nessa noite, onde estará fundamentada no livro de Jeremias, onde nos impressiona se em Jeremias nós vemos que não existia um único justo entre o povo de Judá e alguns ainda de Israel, Jerusalém. Daniel disse que não se viu em tempo algum nenhuma opressão, nenhum mal sobre uma nação como a que foi feita a esta nação, o povo de Deus. A mão de Deus foi muito pesada. Vem-nos à mente sempre a situação de Sodoma e Gomorra, mas lá ainda, se tivesse 10, um pouco mais Deus pouparia. Certamente que não tinha, a não ser aqueles que ele tirou. Então esse é o quadro da humanidade, e nós estamos séculos ou milênios. No caso de Jeremias, já teríamos hoje 2.700 anos depois, o mundo em nada mudou. Ele continua obstinado, atentando contra Deus, mas aqui estamos como povo de Deus. E ao lermos esse livro de Jeremias, que são as profecias dadas a ele pelo próprio Deus, nós vemos que é um quadro em nada diferente do nosso, e que Deus usa, se necessário, para manter o seu povo no caminho. Aqui há a expressão, Deus usou a Babilônia como chicote para corrigir o seu povo. Deus usa o ímpio para corrigir a sua igreja, o seu povo. Nós devemos ter isso sempre em mente. Nós não estamos isentos de muitas das consequências dos nossos atos. Em toda a Bíblia, muito particularmente aqui em Jeremias, assim como Daniel escreveu, que tem tudo a ver com o que estava cativo na Babilônia, é a desobediência, é não andarmos no caminho do Senhor. Não existe nada que agride mais a Deus do que a sua igreja ser a Ele desobediente, porque o ímpio foi entregue à sua própria impiedade. Este não é um problema para Deus, aliás, para Deus não tem problema nenhum, mas isso não está determinado. Agora, do ímpio Deus não espera o andar no seu caminho, mas da igreja sim. É isto que Ele quer de nós. E não é uma atitude focada unilateralmente nele, mas em nós. Porque Deus, todas as suas ações são focadas no bem do seu povo, mesmo aquelas que achamos que foi algo terrível, mas o propósito dele é manter-nos sempre no caminho. Jeremias, ele nasceu em 650 anos
a.C., na cidade de Anatote, que era uma cidade sacerdotal, na região, território da tribo de Benjamim, e era um local bastante famoso por ser um berço de sacerdotes, né? E ele profetizou, foi dos profetas mais longevos no cumprimento da sua missão por 40 anos em Judá e Jerusalém. E em muitos momentos, a gente lendo sobre a história de Jeremias, verifica que Deus o colocou numa situação bastante pesada no cumprimento da sua missão, onde inclusive foi proibido de se casar, porque os dias eram tão maus que ele não teria tempo, condições como manter uma família. Ele teria que ser exclusivo no cumprimento da missão como profeta, em levar para o povo todas as nações, não só Judá, Jerusalém, povo de Israel, mas para todas as nações as suas profecias, que atingiram a todos. Portanto, ele exerceu essa função de profeta até o cativeiro do povo na Babilônia, e por ele passaram os 5 últimos reis de Judá. E dentre esses, apenas um esboçou estar no caminho de Deus, que foi Josias, e a sequência, todos foram contrários à vontade de Deus, como Joacás, Joaquim e Zedequias. Em muitos momentos, como é comum a um ser humano, nós estamos no pecado, às vezes nós queremos recuar. E em algum momento Jeremias também se sentiu nessa situação. Mas ainda assim Deus o sustentou. E ele persistiu, foi tremendamente perseguido, porque ele pregava uma mensagem de destruição. Havia sim uma chance desta destruição, deste grande mal não acontecer. Mas Deus, conhecendo o coração, sabia perfeitamente que não haveria arrependimento, confissão de pecado, reconhecimento de culpa. Então ele não foi em nada agradável, mas antes sim muito perseguido, porque ele transmitia aquilo que Deus o mandava transmitir. Ele não falava de si próprio. Portanto, irmãos, nós devemos considerar também que o homem, ele é pecador, e o salário do pecado é a morte. Portanto, esta é a situação do homem desde que Adão e Eva pecaram. Todos pecaram, e todos foram destituídos da presença de Deus, e todos morreram, e todos pecarão, e todos morrerão até que Cristo venha. Então não há um justo sequer, não há. Esse é um ponto que precisamos de considerar sempre, nós como igreja, na nossa vida, do nosso testemunho. É diante deste quadro que nós vivemos, e é aqui que nós temos o compromisso de honrar ao nosso Deus. Segundo lugar, que Deus, no exercício da sua soberania, determina todas as coisas. E isto é para nós um motivo de muita tranquilidade, de paz, de segurança, porque nós estamos sobre o julgo, a vontade, a determinação de Deus, que é soberano em tudo. É soberano em todas as coisas, nada acontece por acaso. E Deus tem seus planos, e eles todos, independente de qualquer circunstância ou de querer, serão cumpridos. E o povo de Deus, que é a sua igreja, aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo Senhor Jesus,
que somos nós, o povo de Deus, em toda a sua existência até que Cristo volte, estará sempre no cumprimento da sua missão. Mas, de novo, não está isento de desviar do caminho. Há exemplo aqui do povo de Deus na época do profeta Jeremias. E nós estamos vivendo dias bastante semelhantes, ou seja, o quadro ele se repete, ele é sempre desenhado, ele está sempre atualizado, o homem se rebelando contra Deus. Infelizmente a sociedade atual moderna, ela se foca muito na questão socioeconômica, ela se esquece de que a causa dos males não é economia, não é igualdade, qualquer outros considerandos feitos pelo homem, mas sim o se distanciar de Deus. Deus está no controle, Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então é importante que nós não sejamos pegos de surpresa ou enganados por falsos entendimentos, que às vezes ou temos ou nos são colocados e nós aceitamos. Tenhamos isso sempre em mente, tá? Que o homem, ele está sob o pecado, e compete a nós resistirmos a todo mal. E, em quarto lugar, os ímpios, eles estão entregues à sua própria impiedade. De novo, Deus está atento ao viver, ao comportamento, ao andar da sua igreja. Essa é a atenção permanente de Deus, porque o ímpio ele vai cumprir com um propósito para que Deus determinou. Ele está entregue à sua própria impiedade, não há nenhuma chance de recuperação. Mas para aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura, estão trilhando o caminho de Deus, este sim deve estar sempre, e é sempre objeto do cuidado de Deus, da atenção de Deus. E se em havendo desobediência e resistência à vontade, ao querer de Deus, Deus o chama de novo ao trilhar o caminho, mesmo que seja necessário usar o ímpio como um chicote. E via de regra, sempre é isto o que acontece. É só vermos toda a história bíblica do povo de Israel e vamos perceber que isto foi o que aconteceu. Assim como Deus usa também o ímpio para o benefício do seu povo, da sua igreja. E Jeremias capítulo 5, versículo 1, nos diz que: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Um único homem que busque a justiça e pratique a verdade. Palavras ditas por Deus para Jeremias. Pediu para que desse volta, procurasse em Jerusalém se encontrava alguém que buscasse, que praticasse a justiça e buscasse a verdade. Estamos falando de 2.700 anos atrás. Percebam bem, ali é a nação, o povo de Deus. E em Jeremias 33, de 1 a 16, nós temos aqui, depois, o livro de Jeremias, ele não tem uma ordem, diríamos muito dentro de uma lógica, mas ele vai tratando dessa questão, tanto dos conflitos dele, daqueles que o perseguiam, daqueles que tentavam desmentir as suas palavras, que não viam nelas
nada favorável, e por isso ele era perseguido. E vai numa sequência, e Deus trabalhando com o seu povo, Deus buscando de alguma dando chance ao povo para que voltasse para o caminho, e Jeremias desejando que isso acontecesse, mas em alguns momentos ele percebeu que não via, como vimos aqui no versículo 1 do capítulo 5, que nenhum ele verdadeiramente encontrou que fosse temente, andasse nos caminhos de Deus. Então esse é o quadro. E no 33 aqui está algo que trouxe ao povo e é para nós uma esperança constante. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das causas desta cidade e das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem mercadores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades dos príncipes, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Diante de toda esta situação, e se formos ler todo o livro de Jeremias, estaremos verificando essa diversidade de situações por que passava o povo, por que passaria o povo. Nós vemos que diante do caos, onde não existia mais nenhuma esperança, onde tudo estava
praticamente selado para a ruína, Deus manda a Jeremias proferir uma palavra de esperança, uma palavra que trouxesse àquele povo paz, alegria e gozo, pois Deus, no seu plano, no seu propósito, que jamais esses serão, que não serão cumpridos. Ele, em momentos em que achamos que tudo está perdido, existe sim a esperança, porque Deus está simplesmente exercitando o seu querer. E nesse caso aqui, de uma forma maravilhosa, Deus usa Jeremias para dizer àquele povo que no tempo próprio ele restauraria toda aquela nação. Imaginemos nós vermos essa cidade em que moramos totalmente destruída. Talvez achemos isso impossível, mas temos aí a obra da própria manifestação da criação em um maremoto, um terremoto, onde uma bela cidade de repente se transforma em uma ruína. Ou Hiroshima, Nagasaki, de repente, sem nenhum planejamento daquela cidade, sem nenhum esperar daquela cidade, cai sobre ela uma bomba atômica e ela é totalmente destruída. Então esse era o quadro da cidade de Jerusalém, que fruto do pecado, ela foi devastada. O seu povo foi conduzido para o exílio. Boa parte deles ficou naquela situação de caos e ali sobrevivendo de forma terrível. Esta era a condição deles, onde eles ansiavam por voltar de novo a ter a sua cidade edificada, ter o templo, que era o local, era a referência para eles de adoração a Deus. Mas as ações deles não cooperavam em hipótese alguma para que Deus mantivesse aquele povo em condições de não agressão, de não destruição. Sim, eles foram submetidos a tudo isso, mas a palavra de Deus proferida por Jeremias mostrava, anunciava que haveria um tempo sim, onde tudo seria restaurado. E ao falar de um renovo, daquele que haveria de restabelecer a justiça, ele estava diretamente ali se referindo à própria pessoa do Senhor Jesus, que no tempo próprio, e isso estendido a toda a igreja de Cristo, haveria sim ser manifesta a nossa esperança na pessoa de Cristo. E isso é importante para nós, porque nós não podemos viver fundamentado em coisas passageiras. Por exemplo, nos bens materiais que temos, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso contentamento não deve estar firmado em coisas materiais que existem e deixam de existir. Porque se assim for, estaremos permanentemente sendo frustrados em nossas ações, em nossos planejamentos, e é algo que nos traz tristeza. Mas quando essa promessa, mesmo que tendo eles reconstruído, restabelecido a sua cidade, a sua nação, ainda assim, era uma promessa nesse aspecto passageira, mas na palavra, no querer, no plano, na determinação de Deus, ela ia muito além disso. Por isso, focado na pessoa de Cristo, onde nele seria restaurada toda a igreja, todo o povo, toda a nação de Deus em todos os tempos. Estava apontando para aquele único que poderia restabelecer a justiça, que é o Senhor Jesus. O livro em si, ele é ordenado por Deus, onde Jeremias relata a Baruque, quem escreveu, não foi Jeremias, o rolo diante do povo. Isso na época do rei Josias. No capítulo 36, os versículos de 1 a 4, nós vemos
que no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que o Senhor havia revelado. E é interessante aqui nós observarmos que essas palavras foram proferidas ao povo, mas estava direcionada a todos os povos. Mas a restauração que Deus esperava e requeria era apenas do seu povo. Não estava aqui incluído essa palavra de Jeremias que fosse efetiva para aqueles que Deus sabia perfeitamente que não seriam restaurados, porque permaneceriam na sua impiedade e no seu pecado. Portanto, nós devemos estar atentos para um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que falei. A palavra, as profecias eram contra todas as nações. Talvez ouçam os da casa de Judá. Foi o que Deus disse para Jeremias. Talvez ouçam os da casa de Judá. Mas você vai proferir essa palavra a todas as nações. Portanto, relata a mensagem de Deus dada por Jeremias ao seu povo que estava afundado no pecado e a todas as demais nações. Primeiro nós vemos aqui uma exortação. Deus através de Jeremias, exortando Judá a arrepender-se e evitar o castigo, que de outra forma seria inevitável se não houvesse arrependimento. Mas existia sim, na palavra de Deus, proferida por Jeremias, a possibilidade de reconhecimento de culpa e arrependimento. Isso da parte do povo de Judá. Observem como é que Deus nos trata. Existe sempre essa possibilidade. É uma questão de ela ser ou não ser aproveitada. E em Jeremias 7, nós vemos nos versículos de 1 a 11, onde diz: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que estáis por estas portas, entrais por estas portas para adorar, diz ao Senhor. Portanto, era o lugar de adoração, era a porta, era o templo, e por aquela porta todos adentravam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Observemos que há aqui todo um detalhamento daquilo que o povo deveria fazer: abandonar completamente as suas práticas pecaminosas. Nós às vezes não paramos para pensar nisto, mas existe algo muito sério
que atenta contra a santidade de Deus, que é a idolatria. E em toda a história do povo de Israel, da nação escolhida por Deus, de onde haveria de nascer esse renovo, o Senhor Jesus, algo que esteve sempre latente na vida desse povo foi a idolatria. E aqui, muito particularmente, é algo que estava latente na vida daquele povo e que, ao mesmo tempo onde eles, porque a idolatria é um abandono da adoração a Deus e adorar a outros deuses, onde torna a pessoa completamente cega quanto à existência de Deus. O Deus verdadeiro não existe, e não existindo Ele na vida daquele povo, daquela pessoa, ela está pronta à prática de qualquer mal, de qualquer pecado, e isto não a sensibiliza, ela o faz com muita naturalidade, e até no entendimento de que estão fazendo o melhor. Por quê? Porque trocaram o Deus verdadeiro por falsos deuses, e esse era um ponto bastante agudo na vida daquela nação. Havia completamente abandonado a Deus. Nós vamos observar que essa prática ela não deixou de existir, e é algo que nós crentes devemos tomar muito cuidado. Talvez não venhamos a esculpir uma imagem de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de barro, mas sem percebermos, ou por um descuido, por falta de um zelo maior, possamos nos encontrar adorando a um objeto qualquer, quem sabe até nós próprios, colocando-nos em primeiro lugar, antes da pessoa do próprio Senhor Jesus. Então são cuidados que precisamos de ter. Como está sendo a minha vida? Qual é o objeto da minha adoração permanente e constante? Né? Quem é aquele que gera em mim alegria, gozo? Quem é aquele que me traz plena satisfação? Esse é o nosso Deus. E aqui nós podemos citar a pergunta número 1 do breve catecismo: para que fim Deus nos criou? Para gozá-lo, para adorá-lo para todos sempre. Ele é o nosso gozo, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso único e suficiente objeto de adoração. Então esse é um exercício de vigilância constante, porque aqui nós estamos tratando do povo de Deus e não dos povos ímpios. E segundo, essa mensagem de Jeremias era para anunciar que o tempo de arrependimento havia acabado e o julgamento seria inevitável, estava decidido, porque Jeremias, em muitos momentos, ele perdia a paciência, vamos usar logo um termo bem de fácil entendimento, com aquele povo contumaz, resistindo completamente ao apelo que ele fazia através das suas profecias, para que o povo reconhecesse o seu pecado e abandonasse o caminho da iniquidade que ele estava seguindo. E no capítulo 7, 16 a 20, ele vai dizer que tu, pois, não intercedas, aí Deus falando para Jeremias, por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Porquanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor
se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. É algo que é quase que inimaginável. Um povo que Deus havia, não muito tempo, libertado da escravidão, do jugo da escravidão lá no Egito, onde eles presenciaram as ações miraculosas de Deus em suas vidas. Prometeu uma terra e cumpriu com a promessa. Diante de tudo isto, esse povo, com o passar do tempo, ele foi se distanciando de Deus e chegou ao ponto de novo voltar a práticas abomináveis a Deus e principalmente à idolatria. Aqui se refere à rainha dos céus como a deusa Estar, segundo os babilônios, era a deusa da fertilidade e cuja adoração envolvia ritos sexuais e de prostituição. Observem, isso é um detalhe importante. Toda idolatria tende à promiscuidade, porque toda a ideia de prática de atos corretos é perdida. E a primeira ação humana acaba sendo o exercício da promiscuidade. E isto é algo que não está isento dentro da própria igreja de Cristo, se houver o desviar do caminho. Mas chegar ao ponto de adorar uma deusa, que no ato de adoração a ela, a essência era a promiscuidade. O objeto de culto era a própria promiscuidade. Observem bem que é um atentado contra um corpo que Deus fez, que para aqueles que estão em Cristo é a morada, é o habitat do Santo de Deus em nós, está conosco. É o bem maior que nós temos e que deve ser cuidado e zelado para que seja sempre encontrado diante de Deus, sem a mancha do pecado. Essa era a situação daquele povo, e estamos falando aqui da nação, do povo de Deus. Do povo de Deus. A rebeldia do povo, no que diz respeito aqui, acabamos de ver, chegou a este ponto. Havia ainda uma esperança, apesar de terem eles chegado no fundo do poço, numa situação de plena calamidade comportamental e sobretudo espiritual, um abandono pleno, completo de Deus nas suas vidas. Ainda assim, havia uma esperança. Por que uma esperança? Porque Deus está no cumprimento da sua vontade, daquilo que Ele determinou, dos seus planos, do seu projeto, independente das circunstâncias, da vontade, das ações, do querer ou não do povo. Deus age. Aparentemente não tinha mais solução, mas sim, Deus, no cumprimento da sua missão, apresentou para aquele povo uma mensagem de esperança. Nós vemos isso no capítulo 29, de 10 a 14, onde o Senhor diz a Jeremias: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que foi o período de cativeiro, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa carne. Empregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia. O período de 70 anos seria cumprido. Deus não amenizou o peso da sua mão sobre aquela nação, porque foi profetizado que aconteceria, aconteceu. Mas uma palavra de esperança que seria cumprido após 70 anos de exílio. E que numa sequência que nós vamos ver, ela, dentro dessa profecia, faz alusão a Jesus, e esta palavra de restauração se estende a toda a igreja de Cristo até que Cristo retorne. Mas o tempo do castigo, tudo aquilo que foi determinado, seria sim cumprido. E nós vemos a relação do remanescente, aqueles que foram fiéis, que foram encontrados fiéis diante de Deus, que era um remanescente do povo. Em 24, de 4 a 7, no capítulo 24, ele diz que a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração, algo que não estava sob o controle daqueles que voltariam, mas Deus é quem estava no controle, dando a eles um novo coração. Não tiveram eles condutas que favorecessem essa ação de Deus, mas Deus, mudando seus corações, a partir daí sim, eles puderam ter uma nova conduta, enxergar, perceber quem verdadeiramente Deus é. A exemplo do que acabamos de ver no texto anterior acerca de Daniel em sua oração. Portanto, existia sim um remanescente. E nesta nova aliança, onde nós vemos no capítulo 31, de 31 até o versículo 34, onde diz que onde nos diz que eis aí vem, diz o Senhor, em que firmarei dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, deles diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A primeira aliança, palavras escritas em rolos, em pedras, ali estava a lei, ali estava a primeira aliança, que nasceu lá com Moisés, na restauração, na libertação do povo de Israel.
Mas agora, essa aliança foi quebrada. Não andaram nos caminhos pré-estabelecidos por Deus. Não observaram a lei de Deus. Então Deus promete agora uma nova aliança, onde as suas palavras estariam gravadas no coração daquelas pessoas. Não haveria mais a necessidade, dentro desse contexto, de alguém imprimir a palavra em alguém, porque Deus mesmo faria isso, colocaria no coração de cada um a sua palavra, aquilo que ele haveria determinado para um novo ser, para o nascer de uma nova esperança, de uma nova certeza, de uma nova fé em uma nova pessoa. É ato exclusivo da ação de Deus. Ele é quem imprime em nós. Esta é a promessa de Deus. Este é um atributo exclusivo de Deus, que é provocar, causar um novo nascimento em alguém que já é em Cristo uma nova criatura, fortalecendo a sua fé, mostrando o caminho que ele deve percorrer, dando a ele o entendimento necessário acerca de Deus, acerca do seu comportamento, das suas atitudes, do seu compromisso para com a verdade, para com a justiça, para a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E ele aponta nos capítulo 23, de 5 a 6, o renovo do justo, onde ele cita Samuel 7, 12 e 13, onde fala acerca de Davi, dele nasceria o renovo. E lá em Mateus 1 e 17, nós, dentro da genealogia de Cristo, nós vamos ver lá, iniciando com Davi, e por último, onde há citação, inclusive das tribos, dos povos, até mesmo aquele da Babilônia, mas citando que Jesus, que é o renovo do justo, veio no cumprimento da promessa feita lá em Samuel, feita aqui em Jeremias e cumprindo-se lá em Mateus, onde nós vemos aqui Mateus 1, de 1 a 17, de 1 e 17, livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Portanto, nós temos aqui a citação de Samuel, de Jeremias e agora no final por Mateus. Esse renovo que é o Senhor Jesus, que foi prometido, ele que é o justo, que haveria de justificar todo o povo de Deus, onde a palavra de Deus estaria gravada agora nos corações daqueles que são em Cristo uma nova criatura. A restauração, ela está prevista no plano, no projeto de Deus. Isso em todos os tempos, desde que Adão pecou. A promessa foi que seria levantado aquele que haveria esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa sempre esteve latente no povo de Deus, na esperança da sua concretização. E Deus cumpre e cumprirá sempre com os seus planos, porque Ele é soberano em todo o seu ser. E aqui, de uma forma muito especial, nós como Igreja de Cristo devemos ter em mente todo esse quadro apresentado aqui no livro de Jeremias. Quando nós o lemos, vemos com muitos e muitos detalhes como Deus age. Deus, na busca da restauração do seu povo, Ele sobretudo age com zelo, com amor. Ele age com a certeza de que no momento próprio tudo haverá de se cumprir. E essa certeza Ele nos transmite através da ação do seu Espírito em nós, que nos convence sempre do pecado, da justiça e do juízo.
e que nos traz sempre na aplicação da palavra a chama acesa da esperança de que todo o plano de Deus se cumprirá. E requer, Deus, de nós, que estejamos sempre vigilantes. Vivemos dias maus. Estamos vivendo hoje não a nível nacional, mas a nível de mundo. O mesmo problema que temos aqui está sendo enfrentado praticamente por todas as nações do mundo. E o foco, sobretudo, está posto, não deve estar posto nas questões socioeconômicas, mas sim na questão espiritual. Nós devemos enxergar dessa maneira, que Deus, Ele está agindo. Nós somos objetos da ação de Deus, do cuidado de Deus. Ele nos alerta a cada dia, a cada momento, e muito especialmente hoje, para que estejamos nós aqui presentes, firmados em Cristo e prontos a obedecê-lo, independente das circunstâncias. Importa-nos antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E essa é uma palavra que não deve estar simplesmente gravada na nossa mente, mas nos nossos corações, com muita convicção. Porque o obedecer a Deus, às vezes, vai implicar em desobedecermos a alguma determinação humana. E sabemos que as consequências dessa desobediência a ações danosas para a nossa vida espiritual proferida pelo homem, ela é passageira, mas a ação de Deus, ela é bem diferente. Ela não é algo que tem um tempo determinado e tudo acabado, tem consequências eternas. Portanto, sim, estamos firmados em Cristo e devemos cada dia mais nos firmarmos nele e estarmos prontos para honrarmos com o seu querer para conosco, que é andarmos no seu caminho, independente das circunstâncias, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, é Ele quem nos capacita. Por nós mesmos não somos capazes de buscá-lo e muito menos de andar nos seus caminhos, mas Ele conosco nos capacita a isto. Portanto, irmãos, que estejamos atentos e que esta palavra proferida aqui pelo profeta Jeremias, neste livro profético, que nos traz um quadro bastante atualizado. E esta é a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela nunca é uma palavra simplesmente do passado. Ela é do passado, ela é do presente e ela é do futuro, até que Cristo venha consumar todas as coisas. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos capacite a andarmos nos seus caminhos. E que nele tenhamos a nossa plena satisfação. Deus nos abençoe.